pessoal! Já avançamos bastante no nosso estudo relacionado a triângulos. Em caso especial, o triângulo retângulo nos oferta mais informações. Ele pode estar associado à trigonometria. Não existe informação precisa do início dos estudos relacionados à trigonometria, mas existem informações em papiros de exercícios envolvendo trigonometria desde muito antes de Cristo. Um dos relatos, inclusive, trata da construção das pirâmides, onde a inclinação das faces deveria ser a mesma. Hoje, nós vamos falar nas razões trigonométricas. Para isso, vamos recordar que, em nossa última aula, já definimos que existem catetos e hipotenusa. Para distinguir essas informações, nós cuidamos o ângulo reto. O ângulo reto, de frente a ele, está a hipotenusa. E os dois lados que compõem o ângulo reto são chamados de catetos. Mas, se destacarmos um dos outros dois ângulos que compõem o nosso triângulo, podemos chamar ele de alfa. Vamos perceber que este ângulo é formado por um dos catetos e a hipotenusa. A este ângulo que se forma junto ao cateto, nós chamamos de cateto adjacente. Ele está junto ao ângulo. O outro cateto, o cateto que não está associado ao ângulo, ele está do lado oposto. E aí nós chamamos ele de cateto oposto. Então, para diferenciar bem estes dois catetos, podemos dizer que um deles se forma junto ao ângulo, e aí podemos associar a palavrinha junto à letra J. E o outro cateto nós chamamos de cateto oposto. Para definirmos o seno deste ângulo alfa, nós vamos utilizar a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Assim, para definirmos a medida do cosseno, nós vamos utilizar a medida cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. Se formos definir a tangente deste ângulo, vamos fazer o quociente entre as medidas do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. É importante salientarmos que nós temos este triângulo e foi destacado nele o ângulo em um dos vértices. Poderíamos ter feito este destaque no outro vértice. Quando fizermos isso, percebam que nós continuamos tendo a medida da hipotenusa, porque ela está sempre em frente ao ângulo reto. Vai continuar existindo um cateto, cujo ângulo se forma junto a este lado, e aí nós vamos chamar este lado do triângulo de cateto adjacente, e vai continuar existindo um lado do triângulo que está oposto ao ângulo, que chamaremos de cateto oposto. Percebam que o ângulo reto sempre define a hipotenusa. E os catetos adjacente e cateto oposto dependem de qual ângulo estamos analisando. Aonde o ângulo estiver, vamos ter junto a ele o cateto adjacente e do lado oposto o cateto oposto.
Vamos ver com números como isso ficaria. Em nosso estudo trigonométrico, nós vamos perceber que existem os ângulos notáveis. Para entendermos de onde surgem esses valores, nós vamos iniciar este estudo com o auxílio do triângulo equilátero ABC, cujos lados medem A, vamos determinar seno, cosseno e tangente, de 30 e 60 graus. Você deve estar se perguntando, onde estão os ângulos? Lembrando que o nosso triângulo ele é equilátero, todos os lados possuem a mesma medida, ou seja, são lados congruentes. Assim, os ângulos também são congruentes. Como sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, nós vamos dividir 180 por 3, obtendo 60 graus. Quer dizer que cada um destes 3 vértices mede 60 graus. Mas o que significa aquela linha localizada ao centro do nosso triângulo? Ela está ligando o vértice A ao ponto médio entre B e C, para justamente termos um ângulo reto no nosso estudo. Assim, nós vamos ter, analisando um dos triângulos formados no nosso triângulo inicial, nós vamos ter um ângulo reto, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus. É com este triângulo que nós vamos iniciar este estudo. Vamos primeiramente, então, definir qual ângulo nós vamos analisar. Vamos definir que vamos analisar o ângulo de 30 graus. Para este ângulo de 30 graus, nós vamos ter um cateto que se chama oposto, um cateto adjacente, que é o lado que se forma junto ao ângulo, e a medida da hipotenusa, que é o lado de frente ao ângulo reto. Vamos recordar ainda que o nosso triângulo, os lados todos medem A. Dessa forma, nós temos que a nossa hipotenusa tem valor A, o nosso lado, correspondendo ao cateto oposto, tem medida correspondendo à metade do valor A, então A sobre 2. E nós não sabemos o lado que corresponde à medida AM, a distância entre os vértices A e M. É essa informação que nós vamos calcular primeiro. Para definir essa informação, nós vamos recordar do Teorema de Pitágoras. Pronto. Definimos a altura ou a medida do segmento AM do nosso triângulo. Ela corresponde a A raiz de 3 sobre 2. Agora nós podemos utilizar a relação trigonométrica. O cateto oposto sobre a hipotenusa para seno. O cateto oposto corresponde à medida A sobre 2. Já a medida da hipotenusa corresponde à medida A. Como nós temos a divisão de duas frações, nós vamos copiar a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. O inverso de A é 1 sobre A. As informações A nós podemos simplificar. E assim nós vamos ter como resposta de seno de 30 graus a informação 1 meio. Para cosseno de 30 graus, nós vamos observar que precisamos de cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. A informação do cateto adjacente corresponde a A raiz de 3 sobre 2. E a medida da hipotenusa corresponde à informação A.
Copiando novamente a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, nós vamos novamente poder simplificar as informações A. E assim vamos ficar com a resposta raiz de 3 sobre 2. Nos falta a tangente. A tangente, nós podemos afirmar que cateto oposto dividido por cateto adjacente, a informação do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, corresponde a A sobre 2, divididos por a raiz de 3 sobre 2. Copiando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, nós vamos ter duas novas equações. Vamos simplificar a informação A, também vamos simplificar a informação 2. Ficamos apenas com a informação raiz de 3 no denominador. Então, nós teríamos 1 sobre raiz de 3. Aplicando o processo de racionalização, nós vamos ficar com raiz de 3 sobre 3 para o valor da tangente de 30 graus. Nosso exercício, ele pediu seno, cosseno e tangente de 30 e de 60 graus. Então, para nós fazermos a nova análise, podemos representar novamente o triângulo, enfatizando que o nosso foco de estudo agora é o ângulo de 60 graus. Se é ele o nosso foco de estudo agora, nós vamos distribuir novamente as medidas e nomear novamente. Aqui nós temos a hipotenusa, que continua em frente ao ângulo reto, nosso cateto adjacente sempre junto ao ângulo em análise, e no lado oposto, o cateto oposto. Assim nós vamos poder calcular seno de 60 graus, medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. A medida do cateto oposto agora corresponde à informação A raiz de 3 sobre 2 e vamos dividir pela medida da hipotenusa que corresponde à informação A. Vejam que essa fração nós já obtivemos no cosseno e já sabemos a sua resposta. Raiz de 3 sobre 2. Para cosseno de 60 graus, nós vamos ter medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. O nosso cateto adjacente agora é a informação A sobre 2 e a medida da nossa hipotenusa, a medida A. Percebam que essa fração nós também já calculamos e também já sabemos o seu resultado. Já a nossa informação tangente de 60 graus, ela corresponde à medida do cateto oposto divididos pela medida do cateto adjacente. O nosso cateto oposto corresponde a A raiz de 3 sobre 2. Já o nosso cateto adjacente corresponde à medida A divididos por 2. Percebam que, ao copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, nós vamos poder simplificar os A's e os 2, ficando com a informação raiz de 3. Na próxima aula, vamos ver o ângulo de 45 graus. Até lá!